Direito das sucessões consiste no conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio de alguém em virtude de lei ou testamento. Nesse sentido, manter uma vida patrimonial organizada e legalizada é importante para facilitar os trâmites sucessórios para os herdeiros. Esse é o assunto do tema jurídico deste sábado. Boa tarde. Quem pode e quem não pode ser herdeiro? Testamento, inventário, deserdação. Esses são alguns dos assuntos tratados pelo direito sucessório. Para falar sobre esta área do direito, convidamos a professora doutora do curso de Direito da Facisa, Ludmila Araújo. Professora, muito bom tê-la aqui. Estávamos com saudades, né? Já tinha um tempo, né? Fica aí tendo outras atividades na Europa, né? E deixa a gente aqui em Campinas um pouquinho com saudade. Mas que bom que está aqui de volta com a gente. E para começar, eu queria que a senhora dissesse um pouco. O brasileiro tem essa cultura, de fato, ele já tem a noção de que é preciso buscar a orientação do direito sucessório para amparar devidamente a família após a morte, por exemplo. Obrigada, Carla, pelo convite. É sempre um prazer retornar à casa. Infelizmente, Carla, o brasileiro ele não tem essa cultura de se planejar. E estou falando no sentido do planejamento sucessório, né? O que vai acontecer após a minha morte. Falar de morte sempre é um tema muito delicado. E talvez o fato de se pensar o que vai acontecer com o seu patrimônio após a morte, esse despojamento antecipado patrimonial, talvez até a tentativa de se fazê-lo, né? Tentativa de imaginar se despojando, seja um pouco complicada para uma pessoa que tem realmente consciência de suas ações e dos seus atos. Então, acredito que deve ser feito um esforço, inclusive de toda a sociedade, para que exista um maior planejamento sucessório, porque assim se evitaria muitos problemas muitos problemas familiares após a morte de alguém. A gente conhece também relatos que é comum a gente ter no país empresas familiares, né? Empresas que você tem lá o pai, a mãe, os filhos, mas não necessariamente se consegue fazer esse encaminhamento que a senhora está colocando aí. E quando a pessoa, de fato, sai desse plano físico, aí tem briga entre irmãos, quem vai ficar, quem vai cuidar de que área da empresa, e nada disso você planeja, como a senhora coloca, e muitas vezes a empresa acaba indo à falência mesmo. Exatamente, aí às vezes ao invés de você ter um acréscimo patrimonial, inclusive familiar e pessoal, individual também, quando cresce a família, cresce o indivíduo. Ao invés de você ter um acréscimo patrimonial, um incremento patrimonial, acontece justamente o contrário, né? Quer dizer, empresas vão à falência, até as próprias famílias mesmo vão à falência. Você já viu casos, todo mundo conhece casos de famílias que são riquíssimas quando morrem as principais pessoas, né? No caso, um pai ou uma mãe, quando essas pessoas vão embora, acaba que a família se desestrutura porque não soube dar um bom encaminhamento com relação a esses bens. De fato. Professora, quais as principais formas de testamento? Bom, Carla, o testamento, que também é um instrumento que não é muito utilizado dentro dessa perspectiva do planejamento sucessório, seria um instrumento, o maior dos instrumentos que tem à disposição de qualquer pessoa que tenha capacidade de fazê-lo para esse planejamento sucessório. Infelizmente, também não é muito utilizado. Então, eu tenho várias formas de testamento. A lei ela nos dá algumas formas de testamento. Veja só, se eu quiser fazer um testamento particular, eu faço, ou seja, na minha casa mesmo, desde que, obviamente, eu siga todos os requisitos legais. Posso fazer um testamento público, eu vou no cartório lá e perante o tabelião, eu digo quais são as minhas disposições de última vontade, e também posso fazer um testamento que está entre esse que é particular e o público, que se chama testamento cerrado. É um testamento que eu redijo isoladamente, mas depois vou pedir a aprovação do tabelião, tenho que ir para o cartório para pedir a aprovação do tabelião. Enfim, então são várias formas que a lei ela põe à disposição
das pessoas, para que elas realmente se planejem e possam dispor do seu patrimônio antes da sua morte. E o que é que a lei prevê para a pessoa se tornar um herdeiro? Bom, para que eu possa ser um herdeiro, ter essa qualidade de herdeiro, eu tenho duas formas. Ou a lei, ela já define quem são esses herdeiros, então ela dá uma ordem de vocação hereditária. São eles os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e os colaterais, nesta ordem. Ou então, pelo ato de vontade do testador. Então, eu posso fazer um testamento, Carla, e deixar, por exemplo, para você uma parte dos meus bens, desde que, obviamente, eu respeite o que a gente chama de legítima, que é a parte legal dos herdeiros necessários. Né? E quem são esses herdeiros necessários? Seriam os descendentes, filhos, enfim, netos, os ascendentes, pai, mãe, avô e o cônjuge. Então, desde que eu respeite 50% do patrimônio, que é a legítima, para essas pessoas, esses herdeiros necessários, a outra parte do meu patrimônio eu posso dispor para quem eu quiser e que a lei permitir. Então, a lei já protege, não há nenhuma possibilidade da pessoa ignorar a sua família, ascendente e descendente, em função de um terceiro que ele queira vir a beneficiar. Não, eu não posso beneficiar com a completude do meu patrimônio, ou seja, o meu patrimônio inteiro para outra pessoa ou outras pessoas através de testamento, se eu tiver esses herdeiros necessários. Então, a lei ela já protege a autonomia da vontade do testador, ela não é absoluta. Ela vai sempre encontrar na lei limitações. E uma das limitações, e talvez a mais importante, seja essa. Agora, professora, a senhora, na experiência que tem nessa área, já acompanhou algum caso de alguém com essa intenção, na tentativa de? Já sim. Os casos mais comuns são de exclusão de herdeiros. Vou dar um exemplo. Às vezes, e agora isso está acontecendo, me parece, pela minha experiência, claro, não é nenhum dado científico, mas pela minha experiência na área, parece que agora, depois que houve a possibilidade de você fazer o inventário extrajudicialmente, algumas vezes, filhos que foram filhos de outras relações extraconjugais, ou então de outros relacionamentos, outros casamentos, às vezes eles são excluídos da sucessão. Ou seja, os filhos do casamento atual vão ao cartório, fazem o inventário, excluindo o meio-irmão, né, de um casamento anterior ou de uma relação extraconjugal. Isso sim infelizmente, acaba sendo muito comum. Mas é legítimo e ganha a causa? Não, então assim, o que o herdeiro excluído tem que fazer é procurar um profissional para que ele possa entrar com a ação cabível e recuperar essa cota patrimonial, que, aliás, Carlos, o direito à herança é um direito constitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 30, da Constituição, e não pode ser excluído. Um filho, um irmão não pode ser excluído da herança, e não importa a sua relação afetiva com os demais irmãos. O filho, ele é considerado filho independentemente da origem dele, seja a origem biológica, seja a origem socioafetiva, a origem jurídica, enfim, como se queira chamar, filho é filho. E, como tal, tem direito à herança como os demais. Ok, professora. Vamos para o nosso primeiro intervalo e, na volta, esclareceremos algumas questões que geram dúvidas no direito sucessório. Estamos de volta com mais tema jurídico. Deserdação, dívidas, inventário são alguns dos assuntos desse bloco. Professora, um dos casos de indignidade bastante noticiado na mídia foi o de Suzanne von Richthofen. Fala um pouquinho sobre essa questão da indignidade. Não, cara. A questão da indignidade, ela se centra em um tema um pouco mais amplo, que é a questão da capacidade ou incapacidade de você herdar. De forma que a indignidade seria uma exceção à regra, porque ela exclui o herdeiro da herança. Mas por que ela exclui o herdeiro da herança? Por atos que a lei considerou que são gravosos para o autor da herança, para a família e para a própria sociedade. Então, entendendo que esses atos seriam tão graves ao ponto de excluir um direito constitucional à herança de alguém. O caso de Suzane, ele se inclui nesses casos de indignidade, que são, no dela especificamente,
foi a participação no homicídio dos próprios autores da herança, né, que seriam os pais, ela como herdeira, como descendente deles, e teria direito à herança, como a gente já falou aqui, inclusive com uma parte que a lei já asseguraria a ela. Então, isso é uma pena civil e o efeito maior da indignidade é considerar, obviamente, uma ficção jurídica, né, como o herdeiro como se ele morto fosse. Então, para o direito sucessório, é como se Suzane não existisse no plano material, ou seja, estivesse morta, fictamente morta, por isso que todos os bens eles foram diretamente para o seu irmão. Né? Então, hoje, o único herdeiro, que seria aí o herdeiro universal, seria o irmão de Suzane, e ela, embora viva, para a lei, morta e excluída da sucessão. Certo. Quando é que ocorre a deserdação? A deserdação é um instituto que também tem basicamente o mesmo efeito da indignidade, ou seja, o objetivo é excluir o herdeiro da sucessão, mas, diferentemente da indignidade, a deserdação ela tem que estar prevista em testamento. Então, o autor da herança, ou seja, a pessoa que morre, que vai deixar os bens, ele já tem que ter previsto e dito no testamento o caso, que seria a hipótese de deserdação. Por que você está deserdando aquela pessoa? Nem na indignidade, nem na deserdação, ocorre automaticamente, ou seja, esse efeito que eu estou falando, ele ocorre automaticamente. Um e outro vai precisar de uma ação judicial para que se declare a indignidade ou a deserdação. E essa deserdação fica no reino da subjetividade, porque de repente o pai não gostou do filho, simplesmente não gostou e não. Você vai ser deserdado? Não. Tanto a indignidade como a deserdação, eles têm um rol em lei que é taxativo. Por ser uma pena civil e também nós estarmos tratando da exceção e não da regra, porque a regra é que você tem a capacidade de herdar, a exceção é que você não herde. Então, como a gente está tratando de exceção, esses casos estão taxativamente previstos em lei, tanto da indignidade quanto da deserdação. Mas a diferença é que, na deserdação, a deserdação ela vai abarcar os casos de indignidade e outros mais, e a indignidade, como ela não precisa estar prevista em testamento, ou seja, um filho, alguém que tem interesse na herança, ela pode entrar com ação de indignidade, desde que, obviamente, o herdeiro ele tenha cometido esteja dentro daquelas hipóteses legais. E renunciar à herança pode? Sobretudo se for de dívida? Veja só, é engraçado porque muita gente pergunta isso, né? Olha, eu posso renunciar, mas eu não quero pagar as dívidas, eu não quero... Mas veja só, existe a possibilidade de se renunciar à herança. Eu posso ser... Vou tentar explicar aqui de uma forma simples. Eu posso ser herdeira legítima, aqueles casos que eu falei que estão na lei, e posso ser uma herdeira testamentária. Então, eu posso, inclusive, ostentar os dois títulos. Eu posso ser filha, herdar como filha, e herdar por quê? Na outra parte, que é chamada parte disponível, que o autor da herança pode fazer aquilo que ele achar conveniente, nessa parte, eu também posso herdar. Mas, se eu renunciar à herança, eu estou renunciando... dentro do meu título sucessório, eu estou renunciando tudo. A herança ela não é só entendida como o ativo. Eu só vou saber se tem ativo ao final. Mas a herança ela é o patrimônio. E patrimônio é ativo e passivo. Então, sim, eu posso renunciar à herança, mas nesse caso, se eu renuncio e eu tenho herdeiros, meus herdeiros agora, esses herdeiros eles não vão receber essa parte da herança também. Quando eu renuncio, eu bloqueio essa transmissão minha com relação aos meus herdeiros e essa parte que eu renunciei, ela volta para o montante mor, ou seja, para aqueles outros herdeiros que estão na minha mesma posição. De novo, a curiosidade. Algum caso já lhe chegou assim de, não, eu quero... entrar... Sim, é bem comum. Por quê? Porque muitos herdeiros, eles usam o instituto da renúncia, por exemplo, às vezes eles querem deixar tudo para a mãe. Ou seja, morre o pai, fica a mãe, ou vice-versa. E os filhos não querem a herança, querem deixar a mãe com patrimônio que já foi consolidado. Então, eles renunciam, né? E aí ficaria, volta para o montante mor. O único representante do montante mor seria a mãe, e aí ela fica com tudo. Tanto usam muito a renúncia, como também a cessão de direito hereditário, que é outro, às vezes causa muita confusão nesses casos. Eu renuncio, como eu vou ceder, eu vou renunciar? E às vezes a melhor opção é a renúncia por causa da incidência dos impostos, né? Quem quer fazer isso é melhor renunciar à herança. Então vamos renunciar todos nós herdeiros, você nunca renuncia.
você não iria renunciar em favor de, você simplesmente renuncia à herança. E a lei já vai dizer para onde vai. E porque essa questão de renunciar em favor de, ela vai ficar com uma cessão de direito hereditário e vai incidir imposto, porque, na verdade, você está transferindo para alguém. Entendo. Então, a única diferença seria basicamente essa. O novo Código Civil teve algum impacto em relação ao direito sucessório? Ah, sim, em relação à legislação anterior, sim, principalmente a de mais destaque é a posição do cônjuge hoje, né? Tanto como herdeiro necessário, como o cônjuge, ele pode concorrer com os descendentes à herança. Então, se eu vou ter descendentes, ascendentes e cônjuge, se eu tenho descendentes e cônjuge, o cônjuge ele sobe junto com os descendentes e vai participar também da divisão da herança com os descendentes, a depender do regime de bens. Quando é com os ascendentes, aí não interessa o regime de bens do cônjuge, ele vai concorrer também com os ascendentes. O cônjuge ele só vai ser chamado sozinho se eu não tiver descendentes e ascendentes. Então, ele é chamado para receber a herança completamente. A senhora já falou aí da questão do ativo e do passivo, né? Quando recebe um todo, mas a quitação de dívidas, como é que fica? De quem é a responsabilidade? Veja só, Carla, a responsabilidade jurídica de quitar dívidas daquele que morreu é do espólio. Ou seja, o próprio autor da herança, embora morto, o seu patrimônio é quem responde por suas dívidas. Então, algum herdeiro tem a obrigação jurídica de tirar do seu próprio patrimônio e pagar as dívidas de um pai, de uma mãe que já morreu? Não, juridicamente não. Ocorre que algumas pessoas entendem que moralmente devem fazer isso, mas aí isso fica para uma questão moral. Pessoal, né? Pessoal, da vontade mesmo do herdeiro de querer honrar com as dívidas do pai. Mas quem paga as dívidas do autor da herança é o patrimônio deixado pelo autor da herança. Bacana. Fique ligado, no próximo bloco abordaremos a questão da fraude no processo de sucessão, bem como as penalidades previstas na lei. Estamos de volta com o tema jurídico, recebendo hoje a professora doutora Ludmila Albuquerque. Professora, as fraudes são uma realidade aí dentro desse mundo dos herdeiros, das heranças? Sim. Também somos atacados por esse mal, não é? Na verdade, isso é um mal dentro que afeta o sistema jurídico, né? Nós já conversamos sobre a própria exclusão de herdeiros, que seria também um tipo de fraude ao direito sucessório, mas também é muito comum que os herdeiros, eles às vezes escondam bens, né, da herança, ou seja, na hora de declarar quais são os bens do autor da herança que devem ser divididos, às vezes aquele filho, enfim, aquele herdeiro que está mais à frente dos negócios do pai, ele acaba escondendo bens. Quando não, antes mesmo de morrer, às vezes o pai tenta privilegiar um filho em detrimento de outro, isso também ocorre, mas a lei ela dá os mecanismos para que se reverta esse tipo de... Quando não se reverte especificamente, por exemplo, uma doação feita em vida, às vezes com o propósito de beneficiar um filho em detrimento do outro, se o caso não for de reversão mesmo da própria doação, você pode já incluir aquele bem como antecipação da legítima, o que é mais comum. Porque geralmente o mais comum é você trazer esse bem e falar, olha, esse bem aqui eu já recebi como antecipação, então já tira da minha cota porque já está integrado ao meu patrimônio. Mas isso não é o comum. Inclusive, assim, tem muitos que, até para se livrar do imposto de renda, tem algumas... acaba fazendo certas manobras para colocar patrimônios em nome de terceiros, né? E que isso vai acabar valendo também para o direito sucessório. Sim, isso também é bastante perigoso, porque você coloca bens em nome de terceiros e se você morre, você acaba deixando sua família um pouco desamparada, né? Porque a ideia do direito sucessório, Carla, é você também amparar a sua família. Você trabalha, eu acho que ninguém aqui só trabalha pensando em acumular patrimônio para você e exclusivamente para você. Pensa num projeto também familiar, né? De amparo à família, patrimonialmente falando, para depois da sua morte. Exato. Professora, e em relação às penalidades para quem busca
esses caminhos de burlar a lei? Bom, se for no caso principal, não é, que de ocultar bens, você pode ser excluído da cota daquele bem. Né? Ou seja, você não vai participar da sucessão daquele bem se ficar comprovado que você excluiu. Que caminho a senhora acha que seria o mais adequado para a gente conseguir mudar esse comportamento brasileiro de não ter essa cultura de buscar a orientação do direito sucessório, de fazer testamento? Carla, a minha opinião é que, volto a dizer, eu sempre digo em sala de aula, olha, o testamento é um dos instrumentos mais bonitos do direito civil. Você veja o que é você morrer, seu corpo não está aqui, mas a sua vontade, ela permanece, e uma vontade com força jurídica. Você não pode falar, você não pode mais dizer, mas ficou o instrumento que dá força jurídica a alguém que não está mais entre nós. Então essa é a beleza do testamento. O testamento, ele evita muitas brigas. Um testamento bem escrito, isso também é importante que se diga, que um testamento bem escrito, ele evita muitas brigas familiares. Nós conhecemos diversos casos de famílias que eram extremamente unidas, e quando chegou na hora de fazer o inventário, essa família foi se desagregando por questões patrimoniais. Quer dizer, isso é um problema que também é um problema social, isso afeta a sociedade, né? Então, eu acho que esse planejamento sucessório, inclusive usando institutos como o da própria doação, se bem utilizados, ele pode evitar muitos problemas futuros. O fato também de você deixar sempre os seus bens organizados, com os impostos em dia, isso também evita problemas para os herdeiros, né, para os que ficam, mas basicamente é você ter a perspectiva do planejamento sucessório mesmo, de você saber encarar de forma consciente e de forma, inclusive, assim, mais fria mesmo, pensar friamente que todos nós vamos morrer. Isso é uma consequência. É fato. Isso é um fato da natureza. Então, tentar minimizar os impactos para a sua família e através desses instrumentos que são postos à nossa disposição. A senhora percebe dos casos das famílias que tiveram essa consciência, né, de preparar, fazer esse planejamento, a senhora percebe por parte dos familiares um respeito a essa vontade, a esse desejo? Sim. Obviamente que em algumas situações pode ser que exista problemas no testamento. O testamento, ele não vai garantir que você não tenha problemas nunca, em todos os casos, mas na maioria deles, sim, eles evitam muitos problemas. As pessoas, talvez até pelo fato da pessoa que escreveu o testamento, quando ele for fazer efeito, não está mais aqui, né? Talvez até por isso os familiares acabam sim respeitando e se respeitando também. Acaba que isso é um reflexo. Ela dá uma prevenção de problema, né? De problemas futuros. De problemas futuros. E aí, nesse sentido, professora, a senhora percebe que é uma demanda que tem sido comum migrar para a conciliação? A questão da conciliação no direito sucessório, ela é, assim, extremamente importante. Eu acho que todos os profissionais que lidam com o direito sucessório, eles devem estar sempre voltados à conciliação. Porque, embora numa conciliação, muitas vezes a gente sempre diz, né, às vezes é melhor um acordo que não seja tão bom do que uma briga muito longa. Né? Então, assim, embora às vezes num acordo sempre fique aquela Não era bem isso que eu queria, mais. Isso, não era bem isso que eu queria, mais melhor do que continuar, às vezes, uma briga. Tem inventários que se alastram por décadas. Nós estamos falando de décadas. Quer dizer, já vão chegando as novas gerações e o inventário lá de trás ainda não terminou. Então, esse esforço conciliatório, ele deve estar sempre na mente do advogado, desde que o cliente entra na porta do seu escritório, assim como na outra ponta do próprio judiciário, né? E aí representado pela figura do juiz, para que ele também faça esse esforço de conciliação para que a gente chegue ao final e um final feliz. Sendo família, para né, todos. professora? Sendo família. Para que a família continue sendo família. Muito obrigada. Muito bom bater esse papo, conhecer um pouquinho sobre o direito sucessório, né? Aprendi mais uma vez com a senhora. Muito obrigada mesmo. Gostaria de agradecer muito, Carla, a essa casa, a TV Itararé.
Eu acho que esse programa, o Tema Jurídico, ele é um programa que tem uma função social muito grande. Vocês estão de parabéns, tanto a TV Itararé quanto a própria Facisa, né, por esse grande projeto que é o Tema Jurídico. E a gente conta muito com o professor da nossa casa, né, que se dispõe a vir aqui e a dividir um pouquinho o que ele faz em sala de aula, ele fazer para o grande público que não tem acesso, que não está... Mas é uma forma da faculdade estar também na casa das pessoas e é uma extensão, né? Com certeza. Então, vamos lá. Com Muito certeza. obrigada. Obrigada. Chegamos ao final do programa, agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie. Curta nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.